exige muita pesquisa, muita reflexão, muito debate, muita ação também, né? Antes, quero aproveitar a oportunidade para convidar vocês para o lançamento do livro, cujo título é Crítica à Razão Acadêmica, Reflexão sobre a Universidade Contemporânea. A universidade também reflete essas crises, às vezes retardatariamente, mas cada vez mais aprofundada na sua utilização. Um dos autores é o meu colega aqui da história, o historiador Valdir Campinelli, que está aqui presente. Esse livro terá o seu lançamento, o debate, dia 20 de outubro, que é amanhã, às 19 horas, ali na Biblioteca Central da Universidade, no Hall Central. Eu tinha preparado um roteiro e, felizmente, digamos assim, não será tão repetitivo com relação ao que o Valério expôs. Digamos que eu vou dar uma opinião um pouco mais abstrata, menos sobre o mecanismo da crise, e alguns aspectos não sei se a opinião da opinião socialista será a mesma minha, mas estamos aqui exatamente para permitirmos um debate, um diálogo frente a esse desafio. Uma primeira dificuldade metodológica que eu colocaria, eu observaria, não 14 pelo menos para mim, de que sobre esse assunto fazer convergir uma análise objetiva com uma opinião, uma posição política sua, né? Uma análise objetiva, e a convergir com uma opinião política onde você é chamado a se posicionar, não é fácil. Não é fácil. Porque se hoje a crise é apresentada como futebol, cada um tem uma opinião, todos têm uma opinião, etc., né? Não era exatamente assim há poucos anos atrás, né? Eu me lembro que um orientando meu aqui da sociologia política, no doutorado, ele foi no início, 2001, 2002, assim, foi para a Europa, aquela bolsa sanduíche, né? E ficou 6 meses lá. E a tese dele era exatamente sobre a crise. E tanto em Portugal, como na Espanha, como na França, por onde ele diretor, principalmente em Portugal, essa palavra não existia. Eu acho que deletaram essa palavra crise até dos dicionários, há pouquíssimos anos atrás. Isso parecia estar totalmente fora de lugar. O que é esse cara lá no Brasil? Que história é essa? Pesquisar sobre crise, né? Talvez seja uma coisa de país colonizado, terceiro mundo, etc., né? Quer dizer, as pessoas se colocavam num certo estado de distanciamento das contradições que estavam se aprofundando na sociedade, porque o nosso cotidiano nos absorve muito no dia a dia. Daqui a pouco a gente sai, paga para pegar o ônibus, paga o aluguel, tem que trabalhar, voltar a estudar, etc. E esse cotidiano reprodutor parece uma roda infinita que nos move, e se não participarmos dessa mesma forma cotidiana, nós é que estamos de fora. Não é lógica do sistema que está em questão. Se fosse nós, apenas nós, que estaremos de fora dentro dessa lógica, né? Então, esse cotidiano que parece naturalizar as relações sociais, quer dizer, torná-las normais, naturais, no sentido ideológico, torná-las definitivas, né? Não dinâmicas, imutáveis, né? É a principal dificuldade ideológica de no dia a dia lidarmos com um tema complexo. Por isso mesmo que, talvez, no começo desse século, ou pelo menos de forma mais pontual até 2007, apenas nos especialistas dos agentes financeiros, a palavra aparecia, por conta de aspectos que o Valério já abordou, especialmente derivados a partir dos indicadores dos Estados Unidos, já se apresentavam nos Estados Unidos, evidentemente, os marxistas, esses dinossauros que insistiam em estar falando de crise, e alguns com certo fatalismo já, digamos, negligenciado e pejorativamente desmoralizado na história, etc.,
E o ilustre, um dos principais consultores econômicos do próprio governo anterior, não sei se permanece no governo Dilma, né? Para a economia, se chama, um senador que deveria estar preso pela memória histórica da sua participação na ditadura, se chama Delfim Neto. Se estivesse na Argentina, se estivesse no outro país, já estaria cumprindo pena. Pela sua participação nos crimes e lesa da humanidade no período da ditadura. Muito bem, cidadão eleito um dos principais interlocutores econômicos do governo, apresenta essas crises como correções do capitalismo, correções de rumo do capitalismo. Né? Então, a análise da crise envolve posicionamentos políticos e convergir, e é uma necessidade, convergir uma análise objetiva com essas opiniões, né? É uma dificuldade porque está envolvida com noções políticas, ideológicas, né, que dificultam. Mas, ao mesmo tempo, esse é um desafio necessário. Ou seja, sem o posicionamento nosso, claro, e político, né, e não apenas econômico, quis entender que a chamada da crise econômica significa visualizar de forma mais ampla, social, política, cultural, ambiental, né? Embora possamos nos deter naquilo que aparece mais. Ou seja, sem um posicionamento político claro, direcionado com relação à crise, certamente a sua capacidade de reprodutibilidade terá nos nossos ombros, na nossa força de trabalho, na escravidão das nossas consciências, um fôlego que parece dotá-lo, o sistema, da sua capacidade infinita, como gregos achavam nas suas mitologias, as metáforas, como os cavalos, né, na mitologia, que alimentam-se do barulho do seu próprio casco. Né? Então, essa é a força da dinâmica ideológica do sistema do capital, que precisa desse barulho, né, dessa formatação, dessa mobilização ideológica, para com isso se alimentar. Portanto, há aí uma dificuldade que a gente precisa discernir. Por isso mesmo que a minha percepção, no sentido de apresentar uma opinião a respeito do que se pode entender como crise, mas não apenas econômica, mas ao mesmo tempo uma opinião, digamos, de que precisamos fazer alguma coisa de forma muito prática, com ações políticas e coletivas sobre o que está acontecendo. Ou seja, tentarei fundamentar. Primeiro, o que se apresenta não é apenas uma crise conjuntural, ou seja, em função de uma sazonalidade climática com relação a algum produto, algum setor produtivo muito importante, em função de alguma mudança de política monetária ou cambial de algum país com muita influência sobre outro país, em função do seu movimento de importação e exportação. Isso significa gerar mais desemprego em determinado setor, enquanto fortalece outros, etc. Né? Ou seja, quero entender, segundo várias manifestações de diferentes estudiosos, que talvez estejamos vivendo realmente uma crise estrutural ou, para outros, uma crise sistêmica. Ou seja, sistema ou estrutura significa dizer que nós estamos falando de algo eterno. Estamos falando, quando falo a palavra sistema, estamos falando de um sistema histórico. Né? O sistema do capital é um sistema histórico. Nem sempre o mundo foi assim. Né? E nem sempre será. Há uma finitude própria do dinamismo histórico. E esse convite a refletir a partir dessa compreensão é de que a crise, como se apresenta nos meios de comunicações mais dominantes hoje, né, não coloca como objeto da nossa investigação, da nossa análise, da nossa reflexão, das nossas ações, o próprio sistema, o sistema histórico. Portanto, se há algo estrutural, há algo que depende também das lutas sociais, das ações das pessoas. Não é apenas um constrangimento total, absoluto sobre as nossas cabeças. Né? Nessa compreensão, o real objeto de análise, que me parece para as ciências sociais, não é a sociedade. A sociedade é uma forma como a maneira disciplinar, positivista, apresenta como objeto para as ciências sociais, na sua forma de disciplinas e ensino, a sociedade. Uma abstração.
Ou seja, no sentido de tornar eterno, né, ou estável, aquilo que é profundamente dinâmico e insuperável. O real objeto, portanto, das ciências sociais que a crise ou as crises expõem, é que os sistemas históricos que se apresentam como real objeto das nossas, a desafiar as nossas inteligências. Portanto, o objeto de análise deve migrar da crise econômica enquanto crise da sociedade, alguma coisa assim, para a crise social de vida e sobrevida de um dado sistema histórico, compreendendo historicamente na sua finitude e não na sua eternidade, com a lógica ou positivista ou nas ideologias liberais assim presente. Portanto, os sistemas nas suas metamorfoses, ou comunitários, ou escravistas, ou salariais e capitalistas, são sistemas historicamente datados. Pensar a história nessa formulação de um aspecto mais de longa duração implica em compreender que a crise, portanto, não é meramente conjuntural, embora ela possa ciclicamente aparecer conjunturalmente. Ela tem uma natureza, historicamente falando, tem uma natureza estrutural, ou seja, do próprio sistema. E aí que eu localizo, portanto, como objeto da nossa reflexão principal. Não se trata da crise da economia, a crise do capital financeiro, a crise do sistema habitacional, a crise das instituições. Eu estou falando de uma compreensão de lá do tempo histórico da crise do sistema, portanto, a crise estrutural, e é isso que nós estamos vivenciando. Fala-se então de uma crise estrutural, sistêmica, quando o sistema histórico e seus ajustes estão esgaçados, quer dizer, já não conseguem responder às suas próprias demandas e apresentam, e eu acho que isso é muito importante, apresentam perante aos nossos olhos, às nossas observações, o que alguns autores usem com outras palavras, o que eu poderia denominar aqui, de bifurcações históricas. Ou seja, situação onde chegou o sistema quando afastou-se do seu ponto de equilíbrio. Não é mais possível o sistema do capital sustentar-se no seu ponto de equilíbrio. Não estamos falando apenas de conjunturas que repõem os seus ajustes em função de maior produtividade, de maior aproveitamento de exércitos, de reservas de força de trabalho aqui ou acolá, somente no mundo periférico, de novos recursos das inovações tecnológicas que alavancam a produtividade em determinados setores, em determinados ciclos comerciais, etc. Todos esses mecanismos, né, eles estão esgaçando-se sistemicamente e levando a refletir, nos levando a refletir a crise do próprio sistema e não de uma conjuntura desse ou daquele setor. Portanto, essas múltiplas soluções que aparecem como crise num ou outro setor e como manifestações nesse ou naquela região, nesse ou naquele país, nesse ou naquela categoria social, procurando pensar para além do próprio sistema, isso é o que estamos vivendo de uma maneira, para mim, muito clara agora e que precisamos pensar seriamente. Qual a conclusão lógica que me parece disso? Ou seja, esta bifurcação, onde uma aparente formulação de múltiplas soluções aparecem, é de que não temos apenas uma solução ou apenas um caminho, ou seja, a perpetuação do sistema do capital. Essa aparente fragmentação de movimentos políticos, sociais,